Judas Iscariotes. Ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Dentre os numerosos personagens bíblicos, talvez nenhum tenha deixado para a posteridade uma memória tão trágica e ignominiosa quanto Judas Iscariotes. Seu nome tornou-se ao longo dos séculos sinônimo de desprezo e escárnio, transformando-se na própria epítome da traição. A ignominia que se apropriou deste nome pode ser facilmente percebida em festas folclóricas como a Malhação de Judas, que todos os anos vemos repetir-se em nosso país durante as comemorações da Semana Santa. Embora com o decorrer do tempo o nome Judas tenha sido grandemente estigmatizado, seu emprego nos tempos bíblicos era muito comum, como vemos nos exemplos que o Velho Testamento nos fornece. Judas, irmão do Senhor. Judas Tadeu, um dos 12 apóstolos. Judas, o Galileu, líder do partido de resistência dos Gaulanitas. Judas, habitante de Damasco, onde Saulo foi recolhido. Judas, chamado Barsabás, apóstolo da igreja de Jerusalém. Na história de Israel, o nome Judas foi coroado de glória com o fervor revolucionário de um dos membros da casa dos Macabeus. Personagem destacado no período interbíblico, Judas Macabeu sagrou-se ao lado do pai e dos irmãos por sua luta para libertar Israel da opressão do rei sírio Antíoco Epífanes, tornando-se um dos grandes heróis daquela nação. Quando se é relatada a história dos apóstolos, tem-se em mente a trajetória vitoriosa de homens ungidos pelo Espírito Santo, audaciosos peregrinos que percorrem longas distâncias do mundo antigo testemunhando da graça de Deus e operando sinais e prodígios conforme o Senhor lhes concedia. Atos capítulo 2, versículo 43. Nessa perseverança, muitos derramaram suas vidas no cumprimento da comissão de Cristo, mas não sem antes padecer das indizíveis humilhações e torturas que quase anteciparam suas execuções. Nada disso, entretanto, diz respeito ao caminho seguido por Judas Iscariotes, tomado por objetivos estranhos à causa do Evangelho. O jovem discípulo Judas Iscariotes perdeu-se no labirinto de suas paixões, abortando uma gloriosa carreira de fé que se descortinava à sua frente. Filho de Simão Iscariotes, Judas tem seu nome derivado da forma grega de Judá, louvor. O sobrenome Iscariotes, por sua vez, é uma provável corruptela do hebraico Iscariote, ou homem de Queriote. Acredita-se que essa seja uma referência ao vilarejo do Queriote Hezron, localizado ao sul de Hebrom, e se confirmada essa suposição, Judas Iscariotes pode ser o único dos 12 apóstolos a proceder da Judéia, num flagrante contraste com seus condiscípulos, todos galileus. Isto, por si só, representaria para o apóstolo uma característica distintiva na comunidade dos 12. Não há referências pormenorizadas a Judas no Novo Testamento antes da apresentação dos discípulos descrita nas listas apostólicas, nas quais o nome figura sempre por último, como que em repúdio à sua vergonhosa carreira. Deste modo, ficamos sem o registro bíblico do momento de sua vocação como discípulo, assim como das circunstâncias e dos pormenores que a envolveram. Se Judas for de fato procedente da Judéia, sua vocação deve ter se dado distinto dos seus companheiros de discipulado, contatados nas proximidades do mar da Galileia. É provável que o futuro traidor tenha conhecido Jesus durante alguma incursão do mestre pelo território da Judéia.
Lembremos que durante o batismo de Jesus, num local da além do Jordão, porém próximo da Judeia, então saiu a ter com ele em Jerusalém toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. Judas talvez estivesse entre eles, ou é possível ainda que a fama do Nazareno, propagada entre os cidadãos da Judeia a partir do seu batismo, tenha despertado em Judas curiosidade suficiente para fazê-lo seguir rumo à Galiléia em busca dos milagres ou das palavras proferidas pelo seu futuro mestre. Da época de sua vocação como discípulo até a semana da paixão, quase nenhuma menção é feita acerca de Judas. Esse silêncio só é rompido pelo evangelista João em seu relato da unção de Jesus por Maria Betânia, de onde podemos deduzir a ocupação que Judas exercia entre os 12 e os indícios da torpe ganância que germinava em seu coração. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: "Por que não se vende esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres?" Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo roubado a bolsa, tirava o que nela se lançava. Para um coração avarento como o de Judas a partir de Maria, era de fato digna de toda murmuração. Fabricado a partir de flores cultivadas na Índia, o bálsamo de nardo derramado sobre a cabeça de Jesus era um dos perfumes mais caros da antiguidade. O volume da especiaria com que a mulher ungiu Jesus equivalia a 1 ano de salário de um trabalhador comum, mas porque Jesus e seus seguidores mais íntimos precisaram de um tesoureiro. E como o futuro traidor pôde preencher o perfil necessário para ocupar esse posto? A verdade é que o Senhor Jesus, sabendo que cada defeito Judas possuía, não o livrou da tentação a qual Judas passaria para que Judas superasse a si mesmo por amor a Deus e tornasse um seguidor fiel. O que Judas não conseguiu fazer, preferindo roubar parte das ofertas depositadas no gasofilácio. O relato dos evangelhos também nos deixa claro que, à medida em que eram chamados, os apóstolos abandonavam seus ofícios e priorizavam em suas vidas o discipulado aos pés de Cristo. Assim, ao se estabelecerem como um corpo, os 12 e seu mestre passaram a sobreviver basicamente de ofertas que recebiam dos corações mais generosos, que de perto os seguiam. Com o crescimento desses donativos, surgiu também a necessidade de se escolher alguém dentre os 12. Esse alguém teria de assumir a responsabilidade por sua administração. Essa tarefa, por mais paradoxal que a princípio nos pareça, recaiu sobre Judas, conforme o livro de João, capítulo 12, versículo 6. Embora a suposta simplicidade de Judas tenha cativado seus parceiros, não o fez com o mestre, que desde cedo conhecia os intentos do seu coração. Em João capítulo 6, vemos Jesus mais de 1 ano antes da crucificação profetizando um futuro sombrio acerca do apóstolo. Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Embora conhecesse as motivações de Judas, Jesus todavia nunca o desmascarou diante dos companheiros. Se o fizesse, podemos imaginar que Pedro e os demais tomariam suas principais providências para que essa traição nunca se concretizasse. Note-se que, ao ser indagado acerca do traidor durante a última ceia, Jesus respondeu de maneira tal que todos continuaram ignorando a sua identidade. O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá.
Durante as refeições, os judeus não usavam talheres, mas garrafavam o seu bocado de comida, usando um pedaço de pão na mesma vasilha de alimentos como símbolo de união. Assim, no momento em que Jesus responde à mórbida pergunta, é provável que vários discípulos, apenas separados por lapsos de segundos, estivessem fazendo a mesma coisa que Judas. Isso talvez explique por que, mesmo após essa indicação, os 11 continuaram incertos quanto a quem dentre eles seria o traidor. Nem mesmo o cinismo de Judas trouxe sobre ele a desconfiança dos demais. Então Judas perguntou: "Acaso sou eu, mestre?" Ao contrário dos demais apóstolos, Judas experimentou, em função de seu suicídio, um ministério limitado ao tempo em que esteve na companhia do mestre, ou seja, cerca de 3 anos apenas. Mas a grande dúvida que envolve o apostolado de Judas nesse período não diz respeito à sua duração, mas ao seu desempenho propriamente dito. Teria o futuro traidor conhecido o sucesso ministerial ao lado de seus companheiros? Em algum momento, através de sua intercessão, teriam sido saradas as enfermidades ou expulsos os demônios, se tomarmos como referência o episódio do envio dos apóstolos por Jesus descrito em Mateus capítulo 10? É possível que sim. Vejamos o que diz Jesus aos 12 ao enviá-los a uma missão. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expelir demônios. A participação ativa de Judas nas ações apostólicas parece clara no sermão, como o de Pedro introduziu a escolha de Matias para o posto do discípulo ausente, conforme vemos em Atos capítulo 1, versículo 17. Porque ele era contado no meio de nós e teve parte nesse ministério. Os dias que antecederam o momento da traição foram certamente de grande conflito para Judas, afinal, como um discípulo próximo de Jesus por 3 longos anos, ele testemunhara tanto a riqueza dos ensinamentos como a sublimidade dos prodígios realizados por seu mestre. Por isso, a única certeza que tinha ao prosseguir com aquela maquinação era a de não estar traindo um impostor. Entretanto, à medida que o dia se aproximava, sua ganância encontrava na covardia e no medo seus piores inimigos. Destarte, permanecendo com toda a dissimulação junto aos demais até os momentos antes da última ceia, Judas encontra nas palavras do mestre o ímpeto que lhe faltava para a consolidação do seu intento. O que pretendes fazer, faze-o depressa. Judas teve tempo para pensar se iria ou não trair Jesus, mas preferiu o caminho da perdição ao negociar a vida de seu próprio mestre por 30 moedas de prata. E, levando seus soldados até o jardim do Getsemane, onde Jesus e alguns de seus discípulos estavam, resolveu, portanto, identificar quem era Jesus, dizendo-lhes que o beijaria, e aquele a quem beijasse era Jesus, quem poderiam prendê-lo. Ao se aproximar de Jesus e beijá-lo, Judas é surpreendido por uma pergunta que o mestre o fez naquele instante, que revelava que Jesus já sabia o que estava havendo ali. É com um beijo que traz o Filho do Homem? Uma vez consumada a traição, a tentativa implícita de Judas, de sua iniquidade com os sacerdotes e anciãos judeus, demonstrou-se infrutífera em amenizar os tormentos de sua consciência. Em Mateus capítulo 27, versículo 3, vemos o discípulo tentando devolver a paga do seu crime, 30 moedas de prata, aos sacerdotes e aos oficiais do templo.
que por sua vez se recusaram a recebê-la, por se tratar de preço de sangue, ou seja, uma soma inconcebível de se ofertar para Deus. Diante disso, Judas, atirando a sacola com as moedas diante do pátio, retirou-se amargurado com o propósito de atender ao último sussurro que o maligno soprara em seus ouvidos, dar cabo de sua vida. Mas se Judas devolveu as moedas aos anciãos do templo, conforme Mateus 27, capítulo 5, como poderia ter adquirido um imóvel, como nos dá a conhecer Pedro em sua mensagem no cenáculo? Judas já havia se antecipado e fechado o negócio com o dono do terreno, que pretendia adquirir com a soma da traição. Embora no último momento tenha preferido devolver o dinheiro a concretizar a compra, quando Pedro relata em seus discursos que Judas adquiriu para si um pedaço de terra, estaria sendo irônico ao fato de Judas realmente ter adquirido com a traição um pedaço de terra, no grego horion, mas não um imóvel para morar, e sim sua própria sepultura. Satanás atormentou a Judas e fê-lo suicidar-se devido a um sentimento de autodestruição irrefreável. E agora vem a grande dúvida de muitos leitores da Bíblia e motivo de discussão entre os ateus que acreditam que a Bíblia seja não a verdade absoluta, mas sim contraditória: a morte de Judas. Ao ler sobre a morte de Judas, em Mateus capítulo 27, versículo 5, lemos que Judas morreu enforcado, e em Lucas capítulo 1, versículo 8, que ele se precipitou. Existiria aqui uma controvérsia bíblica? Não, essa não é uma controvérsia bíblica. Na verdade, o que parece uma contradição é, na verdade, um complemento. O problema é que as pessoas pensam que a Bíblia tem que relatar todas as coisas tintim por tintim, da mesma forma pelos diferentes escritores. As pessoas esquecem que cada escritor, mesmo inspirado por Deus, ele tem a sua visão de mundo, a sua percepção dos acontecimentos. E isso nos leva a compreender facilmente, até mesmo por uma análise dos textos, que muitos textos da Bíblia, inclusive estes que falam sobre a morte de Judas, eles não são contraditórios, mas são complementares. Por exemplo, se eu e você assistirmos um filme, nunca iremos descrever esse filme nos mesmos detalhes. Cada um de nós tem uma percepção, tem uma sensibilidade para perceber aquilo que acontece ao nosso redor. Em Mateus e Lucas, cada um com sua percepção, com sua capacidade de perceber os acontecimentos, acabaram descrevendo aquilo que sua sensibilidade perceptiva captou com mais atenção. Em Mateus capítulo 27, versículo 5, dá simplesmente a informação de que Judas retirou-se e foi se enforcar. Só que Atos capítulo 1 está complementando o relato pelo seguinte: se vocês, amigos do nosso canal, lerem Atos capítulo 1, versículo 18, você tem que fazer uma pergunta para si mesmo. De que maneira pode simplesmente uma pessoa, só por cair no chão, se arrebentar toda, como aconteceu com Judas? É difícil uma pessoa tropeçar e no lugar cair no chão e se arrebentar toda. É claro que se os textos se complementam pelo seguinte: enquanto Mateus capítulo 27, versículo 5 afirma que Judas se enforcou, Lucas capítulo 1, versículo 18 está nos relatando o resultado do que aconteceu após o enforcamento. Como Judas se enforcou em uma árvore em cima de um penhasco, e com certeza haviam rochas pontiagudas embaixo,
Ao ficar suspenso após o enforcamento, a corda ou o galho arrebentou. O corpo caiu, precipício abaixo, e se arrebentou. Jerusalém, por estar junto ao deserto da Judéia e dos vários cercos que sofreu, praticamente não possuía árvores de porte, e a árvore escolhida por Judas não aguentou e quebrou. A topografia em volta de Jerusalém torna essa conclusão razoável. Judas morreu, e em seu lugar puseram Matias, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que foi zeloso para com seu ministério até o fim de sua vida na terra. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.